Pois é, pessoal, hoje o episódio é sobre direito, seguindo a nossa linha de 4 temas aqui do canal. E a gente vai falar sobre um que está bem bombando aí em Twitter, redes sociais, jornal, internet, jornal nacional, tudo que você imaginar da mídia aí, esse assunto tá lá, que é: Bolsonaro cometeu ou não qualquer ato que justificaria um impeachment. Para falar disso, primeiro, como é início do canal, eu gostaria de dizer aqui para vocês que, como eu já me apresentei no primeiro vídeo, eu sou advogado, então quem quiser conhecer meu currículo, para saber até por que eu estou me predispondo a falar disso aqui, entra aqui no site do meu escritório, dá uma olhadinha lá, na parte profissionais vai ter o meu currículo, e aí qualquer dúvida também podem enviar que a gente vai responder. Mas voltando ao tema do episódio, nós vamos falar um pouco sobre se há ou não motivo para se falar de impeachment do presidente Bolsonaro. Para começar, o ideal é que a gente fale um pouco dos impeachments anteriores, começando, na verdade, pela Dilma. O que se alegou na época da Dilma? Que ela tinha cometido um crime de responsabilidade, um crime baseado na lei de responsabilidade fiscal. Os crimes de responsabilidade do presidente da República estão no artigo 85 da Constituição. Ele tem 6 incisos, que são esses pontinhos que vocês estão vendo na tela aí, esses subtópicos, digamos assim, que vão descrever qual é a conduta do presidente que pode levar a um impeachment, ou que pode levar à prática, na verdade, de um crime de responsabilidade. Em 2016, na época do impeachment da Dilma Rousseff, o que se acusava ela era de ter cometido um crime de responsabilidade que está no artigo 85, inciso 6 da Constituição, que trata da lei orçamentária, a famosa pedalada fiscal. Então, desse crime de responsabilidade decorrem outras leis, tantas, que vão descrever um pouco mais a Constituição. Porque no direito há uma certa hierarquia entre as normas. Então você vem Constituição primeiro, depois você vai ter lei complementar e ordinária, aí você vem mais abaixo aí com portarias, decretos, etc, etc. Então há leis que descrevem, destrincham um pouco mais o que está na Constituição. Se a Constituição diz apenas que é a prática de um ato contra a lei orçamentária, tem que ter uma lei descrevendo melhor o que é, quais são esses atos contra a lei orçamentária que vão poder justificar um impeachment, por exemplo. E tem a lei do impeachment para isso, que é a lei 1079 de 1950. Pois é, bem antiga, mas que continua vigorando aí com plena eficácia. E o que é que isso quer dizer? A lei de impeachment é uma das leis que vão regular esses crimes de responsabilidade que a Constituição já prevê. No caso da Dilma, o que se alegou na época é que ela infringiu a Constituição Federal, a lei de impeachment, a lei orçamentária e a lei de responsabilidade fiscal. Foram várias alegações e eu vou colocar aqui na tela para vocês verem os tópicos, os artigos que se usou na fundamentação do impeachment dela. E o que se percebeu, se vocês perguntarem, a Dilma cometeu esses atos? Ao que tudo indica, ela cometeu sim. Então por que chamar de golpe? O que se discute bastante nesse caso aí da Dilma é que, na verdade, todos os presidentes cometiam esses atos. E só contra ela, as pessoas tomaram alguma atitude de impeachment. Mas o fato é que, respaldado na lei, nesses tópicos, o que se conseguiu demonstrar é que ela praticou esses atos, que são realmente ilegais e inconstitucionais e que justificariam o impeachment. Se você perguntar, a minha opinião é que foi um golpe, mas apenas político, porque foi a vontade política de tirar ela que fez com que as pessoas prestassem atenção a esses atos praticados ilícitos que o tempo inteiro são cometidos por presidentes, governadores, etc. E ninguém faz nada, porque não interessa politicamente. E aí a gente chega no Bolsonaro. O que é que Bolsonaro tem a ver com isso? A situação é bem parecida nesse aspecto. Bolsonaro praticou, a gente vai ver aqui, atos que são considerados crimes de responsabilidade. A única questão, se ele vai ou não sofrer um impeachment, vai depender de vontade política. Eu li recentemente num jornal especializado da área de direito que o político faz é ponderar se o bônus de se tirar qualquer pessoa que esteja num cargo compensa os ônus que levarão a isso. Tanto os ônus políticos como os ônus sociais, se você vai causar uma imensa desorganização do país, mais do que já está, ou não. É isso que é ponderado. E é uma decisão claramente política. Então a gente aqui não vai entrar nessa parte, a gente vai entrar na parte técnica de direito. Quais são os atos que foram praticados que se enquadrariam nesses crimes de responsabilidade? Vamos lá? Em primeiro lugar, eu queria voltar um pouco no tempo, mais para o início do mandato,
e lembrar quando o Bolsonaro agrediu verbalmente, né, digamos assim, a Venezuela. Para uma pessoa comum, como eu, como você que está me ouvindo, isso é simplesmente emitir uma opinião, discordar de alguma ideologia política e tudo mais. Não é o caso de um presidente da República. O presidente da República tem diversas responsabilidades, inclusive diplomáticas. Então a liberdade de expressão dele é um pouco mitigada, ou seja, diminuída. Ele tem que ter cuidado com o que fala. E é isso que acontece quando ele critica Maduro, que ele diz que o sistema imposto por Nicolás Maduro tinha que ser deposto. Ele comete sim um crime previsto, um crime de responsabilidade previsto na lei de impeachment, no artigo 5º, inciso 3º, que basicamente diz que é um crime de responsabilidade você cometer um ato hostil a um país estrangeiro. Então, quando você critica um país estrangeiro, você comete um ato hostil, você agride aquele país e você gera um risco que também é previsto nesse artigo, que eu vou colocar aqui o texto integral. Você coloca em risco a própria União Federal, o próprio país Brasil. Por quê? A partir do momento que você agredir um país estrangeiro, esse foi a Venezuela, que está em crise econômica, que está debilitada, digamos assim. Agora, se você comete um ato desse, num nível contra a China, nos Estados Unidos, a represália pode ser muito violenta. E por isso, se classifica na lei de impeachment, não é questão de opinião aqui, na lei de impeachment se classifica isso como crime de responsabilidade. Esse, então, é o primeiro que, tecnicamente, poderia ser imputado, sim, ao presidente Bolsonaro. Vamos ver o segundo. Muito mais em discussão do que esse primeiro é o segundo ponto que eu vou tratar. E qual é ele? A defesa de Bolsonaro, a participação em manifestações que buscam a intervenção militar ou qualquer coisa que tenha a ver com isso. Algum tipo de mudança de ordem política com a força do povo, segundo prega o presidente em suas manifestações, no apoio a essas manifestações. Aí eu vejo muita gente falando, mas ele só apoia, ele só dá a opinião dele. De novo a gente volta para aquela questão. O presidente da República tem que ter cuidado com as próprias opiniões, porque ele é muito mais regulado pelas leis do que nós, cidadãos comuns, digamos assim. Então nesse eu vou pedir até um espaçozinho para dar uma colada aqui, porque são muitos dispositivos. O primeiro deles eu não preciso nem colar, é o artigo 5º da Constituição, que define vários direitos fundamentais. Inciso 44. Ele basicamente diz, eu vou colocar aqui a íntegra, mas ele basicamente diz que a ação de grupos armados contra a ordem constitucional ou o Estado Democrático de Direito, que é o vigente no país, ela é considerada crime inafiançável, que denota mais gravidade ainda. E aí há aqueles questionamentos, mas o presidente não participou de nenhum ato armado, mas em diversos momentos ele fala em armar a população para que se tome um ato, Ou então quando há manifestações sobre intervenção militar, em que ele fala que tem que armar essa população para ela defender o que ela quer, que já se denotou aí que é a intervenção militar. E uma intervenção militar, nos moldes em que se divulga por aí, nada mais é do que uma ruptura do Estado Democrático. Por isso, você aplica esse artigo também. Além dele, você tem o artigo 8º, inciso 4, ou item 4, da lei de impeachment. O que é que ela diz em relação a isso? Que é crime contra a segurança interna do país você praticar, ou se não praticar, ajudar de alguma forma a que sejam praticados atos contra essa segurança interna. Que, de novo, a gente volta para esse mesmo tema que a gente falou no item 1. Então veja que a lei do impeachment também trata um pouco disso. Um terceiro dispositivo legal sobre esse assunto, que está no artigo 22, inciso 1º da Lei 7170 de 1983. Que lei é essa? Lei de Segurança Nacional. Crimes contra a Segurança Nacional. E o que é que esse dispositivo diz? Que é crime você fazer propaganda ou participar dessa propaganda de qualquer ato que, por meio de processos violentos ou ilegais, vá contra a ordem política instaurada. Não só a ordem política, como também a social. Então são esses 3 dispositivos que colocam em dúvida aí se o presidente realmente não poderia sofrer um impeachment baseado nessas declarações e nesses apoio a manifestações de intervenção militar. Claramente a intervenção militar visa mudar a ordem política e social do país. E aí, com base nesses artigos que eu descrevi aqui e coloquei até na tela, vocês vão poder tirar suas conclusões se caberia ou não sobre isso. Mas ainda tem mais um fato.
Um tema que eu não vou tratar muito aqui, porque eu acho que a lei é muito genérica, mas vou colocar para vocês na descrição. São essas críticas que ele tem feito a governadores, o fato dele ter indicado o filho dele para ser embaixador, se isso não seria nepotismo, se isso não infringiria alguma lei. Até se alega que sim, mas particularmente eu acho que a legislação ela é tão genérica que já seria um pouco forçação de barra, digamos assim, do ponto de vista jurídico, você colocar isso como uma causa de impeachment. Mas tem um, de todos que eu falei até agora, que eu não vou dizer que é o mais grave, apesar de ser muito grave, mas ele é talvez o mais literal, tanto que eu vou pedir licença até para ler o artigo, que é a declaração do presidente da República, recente, de que não cumpriria uma ordem do Supremo Tribunal Federal de entregar o celular dele. O que é que isso significa do ponto de vista do direito? Eu vou ler o artigo para vocês, o artigo 85 da Constituição também, que é aquele de crimes de responsabilidade, no inciso 7. Vou ler para vocês. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. É isso, literalmente, que está escrito na lei. Então, é uma ofensa direta do presidente quando ele declara que não vai cumprir uma decisão judicial. O grande ponto aqui é, como não existia ainda essa decisão judicial, se existe uma materialidade, digamos assim, se existe algo que realmente essa declaração podia atacar. Mas, se ele realmente descumprisse, aí eu acho que seria indiscutível. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. O vídeo, a intenção do vídeo é mostrar para vocês esses dispositivos, trazer para vocês um pouco da lei de acordo com o que se está discutindo aí na mídia, para vocês terem informação real e aí sim vocês decidirem se para vocês deveria haver impeachment ou não. Então, se você quer mais informação sobre o que foi falado aqui, se você quer a minha opinião, que eu não vou dizer hoje, sobre tudo que foi tratado aqui, comenta aqui embaixo. Se você quer deixar alguma pergunta também, qualquer coisa, deixem sua opinião, deixem um comentário, deixem um like, se inscrevam no canal que vai ter muito mais informação super legal para vocês. Um abraço, galera!